Olá, meu nome é João Pedro, sou acadêmico de medicina do 10º período da Faculdade Unifenas e hoje vou apresentar aqui sobre abdômen agudo inflamatório, especialmente sobre a colelitíase e a colecistite. Então vamos lá. Para a gente começar a entender um pouquinho, a gente tem que saber sobre a anatomia da via biliar. Ou seja, como que acontece o trajeto da bile, né, até ela ser despejada lá no intestino. Para começar, a gente tem que saber que a bile ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Então, a bile ela vai sair ali do fígado pelos ductos hepáticos direito e esquerdo, que vão se unir e formar o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum ele se une mais embaixo ao ducto cístico da vesícula. E é aí que começa o caminho, o trajeto da bile quando ela sai da vesícula. Então a bile vai sair da vesícula biliar pelo ducto cístico, vai passar mais embaixo, que a gente chama pelo canal principal, né, que é pelo ducto colédoco. Esse colédoco, ele une então o cístico lá da vesícula e o ducto pancreático, que vem do pâncreas ali, né? Então se une o ducto cístico ao ducto pancreático, formando esse ducto colédoco, né? E aí eles vão formar depois a ampola hepatopancreática, que é mais conhecida também como ampola de Vater. É nessa ampola que a bile vai ser despejada lá no intestino delgado, na papila do adenal maior, na segunda porção do intestino delgado. Então, e aí ela é eliminada ali para o intestino. Então vamos começar pela colelitíase. O que é a colelitíase? A colelitíase é a formação de cálculos na vesícula biliar. Esses cálculos, eles podem ser formados por colesterol, né, ou por outros compostos biliares, que algum desbalanço, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, algum desbalanço na composição dessas substâncias, contribuem para a formação desses cálculos. Quais são os fatores de risco para desenvolver a colelitíase? Os mais conhecidos são os chamados de 4Fs, ou seja, pessoas do sexo feminino, em idade fértil, né, pessoas multíparas ali, que têm um histórico familiar, e o feto, que está relacionado à obesidade. Então, esses são os 4Fs. Além disso, tem o uso de anticoncepcional oral, estase biliar, doença ileal, cirrose, que são alguns outros fatores de risco para a colelitíase. Como que acontece? Como que é essa composição biliar? A gente tem o triângulo da bile, que é composto pelos sais biliares, pela lecitina e pelo colesterol. Então, qualquer desbalanço nessa estrutura aí pode contribuir para a formação de cálculos. Esses cálculos, o mais comum deles são os cálculos de colesterol, que tem uma coloração mais clara e tem uma consistência mais endurecida. E como que acontece a formação desses cálculos de colesterol? A gente tem ali algumas micelas, né, que vão se fundir, vão formar algumas vesículas. Essas vesículas elas sofrem nucleação, aí formam os cristais ali, e esses cristais vão estar ali em adição contínua, né, de mais cristais e vão formar os cálculos de colesterol mesmo. Outro tipo de cálculos que a gente tem são os cálculos negros, que são compostos ali, né, por bilirrubina indireta, cálcio, né, e geralmente eles são mais escurecidos, então por isso o nome, cálculos negros, e mais macios quando comparado ao cálculo de colesterol. Como que é o quadro clínico da colelitíase? Geralmente, 60% são assintomáticos. Aqueles que têm sintomas, né, é uma dor mais autolimitada, ela desaparece de forma espontânea. Por quê? Quando a pedra move ali para o canalzinho, move pelo cístico, aí quando ela passa ali, gera uma obstrução, a pessoa tem essa dor, depois essa dor some quando a pedra ou volta para a bile, ou então ela consegue passar pelo cístico, né? Então é uma dor ali em hipocôndrio direito, né, onde está localizada a vesícula, tem uma duração de 15 minutos até 3 horas e piora com a ingestão alimentar. Por quê? Porque quando a gente ingere alimento, você vai ter um estímulo ali da vesícula, né, pela CCK, entre outros fatores, que vão contribuir ali para o aumento dessa dor. A gente tem que ficar atento que quando essa dor tem uma duração mais prolongada, quando tem febre, essas coisas, a gente tem que acender uma alerta para algumas complicações, que pode ser a colecistite, a colangite, a coledocolitíase, né? Como que é o diagnóstico da colecistite? O diagnóstico, desculpa, da colelitíase.
O diagnóstico, o melhor que a gente tem para se fazer é o ultrassom, que é o que melhor vê ali a vesícula, os cálculos, então a gente vai ter umas imagens hiperecóicas, e aí com sombra acústica posterior, que é a sombra desses cálculos, né? E pode ou não apresentar um barro biliar, né? O cálculo, a gente tem que ficar atento, como é que a gente diferencia pelo ultrassom um cálculo de um pólipo? O pólipo, ele não apresenta essa sombra acústica posterior. O cálculo que vai apresentar essa imagem mais escurecida ali atrás do cálculo ali pelo ultrassom, que a gente chama de sombra acústica posterior. Como que é feito o tratamento? O tratamento é o seguinte: a gente vai operar, vai fazer a colecistectomia naquelas pacientes que têm sintomas. Então a gente opera só os sintomáticos. Os assintomáticos não é de costume operar. Quando que a gente vai operar aqueles assintomáticos que não possuem sintomas? Quando tiver pólipos maiores que 1 centímetro, quando a gente tiver cálculos maiores que 3 centímetros. Por quê? Porque esses cálculos podem ali ir para o ducto cístico, né, pelo canalzinho da vesícula ali, impactar, gerar uma obstrução, e aí sim a gente vai ter uma inflamação dessa vesícula, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Além disso, microcálculos também operem assintomáticos, porque os cálculos pequenininhos, eles podem passar, podem ir lá para o pâncreas, desenvolver uma pancreatite, então a gente também opera. Vesícula em porcelana, pacientes que já fizeram bypass gástrico, doenças hemolíticas, anemia falciforme. Mas então, resumindo, o tratamento é a cirurgia, a retirada da vesícula pela CVL, né, colestectomia videolaparoscópica, que é a principal, a melhor forma de se fazer, dos sintomáticos, as pessoas que apresentam sintomas. Os assintomáticos vão ser operados só em algumas ocasiões especiais. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a colecistite, ou seja, a inflamação da vesícula biliar. O que é isso? A colecistite é uma inflamação aguda, então, da vesícula biliar, que pode ser de forma calculosa ou acalculosa. Ou seja, calculosa, que é a mais comum, quando a gente tem um cálculo ali que migra para o ducto cístico da vesícula, e aí provoca uma obstrução do cístico, e aí a gente vai ter uma inflamação da vesícula biliar. E também tem a forma acalculosa, quando a gente tem uma inflamação da vesícula biliar, mas não é provocada por cálculo, né? Está mais associada à isquemia da vesícula biliar, geralmente em pacientes graves, internados em CTI, né, entre outros fatores. Como que é a fisiopatologia, então? Como falado anteriormente, então, você vai ter obstrução do ducto cístico por um cálculo e a bile não consegue ser eliminada para o intestino, porque o cístico, que é onde acontece a saída ali que a gente falou anteriormente da bile, ele vai estar obstruída por um cálculo, então a gente vai ter uma estase biliar, né, na vesícula. Aí essa estase biliar vai provocar a formação de edema, distensão da vesícula e inflamação. Então esse edema, essa distensão que vai causar a dor da colecistite, né? Dor, náusea, vômito. E aí, isso vai provocar uma isquemia e uma necrose. Por quê? Porque com o aumento da vesícula, com a distensão da vesícula, a gente vai ter a compressão de alguns vasos sanguíneos ali, que pode gerar uma isquemia e uma necrose. Com a persistência dessa obstrução e dessa estase biliar, a gente vai ter ali invasão bacteriana, colonização bacteriana, e pode acontecer de ter uma infecção. Como que é o quadro clínico, então? Então, já é um pouco diferente do que a gente tinha falado anteriormente da colelitíase. Então, o quadro clínico da colecistite, da inflamação da vesícula biliar, é uma dor em quadrante superior direito que persiste por mais de 6 horas. Então, é uma dor mais prolongada. Gera náusea, vômito, a gente tem defesa abdominal e o principal, a gente tem um sinal de Murphy positivo. Murphy é aquele exame físico que a gente faz, né, quando a gente tem a palpação ali em quadrante superior direito, no ponto cístico, né, que leva à interrupção súbita da inspiração. Então, você palpa ali o ponto cístico, pede para a pessoa fazer uma inspiração, e aí quando você comprime um pouquinho, ela vai ter uma pausa súbita ali da inspiração. Febre pode ser um sinal de infecção, um sinal de complicação, então a gente tem que ficar atento a isso. Como que é o diagnóstico? O diagnóstico, a gente vai fazer também ultrassom, que é o melhor método para a gente ver isso, né? Menos invasivo, né? Então a gente vai ver ali um espessamento da vesícula biliar, edema de parede, né? Cálculos, pode ter cálculos com sombra acústica posterior quando for
uma colecistite calculosa, né? A gente pode fazer alguns exames laboratoriais, que a gente vai ter ali aumento de provas inflamatórias, PCR, leucocitose. Tem a tomografia também, mas não é muito usada, não é um método muito bom da gente ver, é mais para a gente ver ali complicações, diagnósticos diferenciais, e a colecistografia, que é o padrão ouro, né? Mas é usado quando a gente tem dúvida no ultrassom e na TC, né? O mais comum da gente se usar mesmo é o ultrassom abdominal. Para fazer esse diagnóstico, a gente tem os critérios de Tóquio. O que são os critérios de Tóquio? Os critérios de Tóquio são 3 parâmetros que a gente observa. Então, o A são sinais de locais de inflamação, né? Quando a gente tem um Murphy positivo no exame físico, quando a gente tem dor, rigidez no hipocôndrio direito. O B é sinais sistêmicos de inflamação, então febre, leucocitose, PCR elevado, e o C é imagem compatível. Quando a gente tem esses 3 fatores, então, inflamação local, inflamação sistêmica e alteração na imagem compatível, a gente tem a colecistite aguda. 2 achados de 3 é uma probabilidade. E aí, a gente pode ter a classificação dessa colecistite em leve, moderada e grave. A leve é quando a gente não tem nenhum daqueles critérios de Tóquio. A moderada é quando tem uma leucocitose maior que 18.000, uma massa palpável, uma duração ali da dor maior de 72 horas. E a grave é quando a gente já tem uma disfunção orgânica, uma repercussão hemodinâmica, uma hipotensão, insuficiência renal, coagulopatia, né? Entre outros fatores. O tratamento. O tratamento da colecistite leve, a gente vai dividir o tratamento em leve, moderado e grave. Leve, a gente faz a colecistectomia precoce. Sempre que possível, a gente vai operar. Se não for possível operar, por causa de alguma comorbidade clínica mal controlada, alguma coisa assim, a gente vai esfriar esse processo. Vai começar com antibiótico, fazer uma analgesia, né? E vai fazer essa colecistectomia, retirada da vesícula, de forma eletiva. Se os sintomas não melhorarem depois de 48 horas de antibiótico ali, a gente faz a colecistectomia de urgência. Na colecistite moderada, a gente tem que esfriar o processo antes. Então, a gente vai dar um antibiótico, analgesia, reposição hídrica. Se o paciente manter bem, a gente faz a colecistectomia, a gente retira a vesícula. Se o paciente piorar clinicamente, a gente vai discutir a drenagem por punção. Já na forma grave, a gente vai fazer todos os parâmetros de estabilização do paciente primeiro. Então, suporte invasivo, UTI, jejum, hidratação, analgesia, intubação, o que for preciso. Se o paciente manter um quadro estável e manter bem, a gente faz a colecistectomia, a retirada da vesícula. Se o paciente piorar clinicamente, a gente vai fazer a drenagem por punção. Então, o que a gente tem que pensar? O paciente bem, a gente opera. O paciente que tem alguma repercussão clínica, que está mal, a gente dá uma esfriada no processo, cuida dessa parte hemodinâmica, dessa estabilização do paciente e opera quando ele estiver bem. Se o paciente persistir mal, a gente vai sempre preferir ali por fazer uma drenagem por punção. O antibiótico de escolha é o ceftriaxona mais o metronidazol, e como alternativa a gente tem o meropenem, o tazocin, né? Então, é o que eu falei, atenção, o ideal é operar sempre que possível. O paciente de alto risco que responde ao tratamento, a gente vai fazer uma cirurgia mais tardia, vai esfriar o processo. O paciente de alto risco sem condições cirúrgicas, a gente vai fazer o quê? Drenagem da vesícula ali. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Essa foi uma aula mais curta ali sobre a introdução